Seja muito bem-vindo ao Lado B. Eu me chamo Misael Silva e durante os próximos minutos você vai conhecer histórias, opiniões e bastidores que mostram a realidade de quem vive de música. Então fique com a gente porque o programa está só começando. Roda a vinheta! E sem perder tempo, eu quero ir direto ao ponto, porque existe uma coisa que é capaz de transformar a vida do músico, que é dizer não. Todo músico precisa aprender a dizer não. Essa é uma das maiores habilidades que quem quer construir uma carreira e viver de música precisa ter. Porque quem nunca diz não terceiriza a própria vida. Quem nunca diz não deixa com que outras pessoas governem a sua carreira. E isso não é só para música, isso é para a vida como um todo, porque ser profissional é ter a coragem de fazer escolhas. Ser profissional é ter a coragem de dizer não. Quantos músicos já aceitaram trabalho sem querer fazer ele? Eu mesmo, isso já aconteceu comigo várias vezes. E não existe nada pior do que tu estar num ambiente, num lugar e com pessoas que tu nunca gostaria de estar. Só pelo medo de perder a oportunidade ou pelo medo de dizer não. É basicamente como entrar num ônibus sem perguntar o destino final. Você vai chegar em algum lugar, mas dificilmente vai ser aonde você gostaria de estar. Toda a vida é resultado das escolhas que nós fazemos ou das escolhas que nós deixamos outras pessoas fazerem por nós. Aprender a dizer não é deixar de ser o espectador da própria história e assumir o papel principal. E agora chegou a hora de falar as verdades que muita gente pensa, mas que poucas pessoas têm a coragem de falar. É a hora da verdade que os músicos não aceitam. Roda a vinheta. E eu já quero começar fazendo uma afirmação polêmica. Você pode até discordar, você pode não gostar, mas essa é uma verdade que os músicos não aceitam. Tocar bem não garante trabalho. Se garantisse, os melhores músicos seriam os mais contratados. Mas você sabe, eu sei, nós sabemos que isso não é verdade. Porque quem contrata um músico não contrata apenas técnica. Quem contrata um músico, compra confiança, responsabilidade e o principal de tudo, ele compra tranquilidade para o seu evento. Aqui está o maior segredo do porquê a maioria dos músicos não são chamados novamente. Porque eles não trazem essa tranquilidade para o evento. O mercado não procura quem só toca bem. Ah, mas eu toco bem, eu me garanto tocando. Não importa, porque isso não passa responsabilidade, isso não passa profissionalismo. Não adianta tocar bem e continuar com a mesma postura. Isso é postura de músico amador. O músico ele precisa também cuidar da sua imagem. Ele precisa cuidar da roupa que ele veste. Tudo isso está comunicando profissionalismo. Ô, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. E eu vou falar com calma agora. Tá? Parece que eu estou nervoso, mas não estou nervoso. Eu só estou indignado mesmo. Porque isso é o básico para quem quer trabalhar com música. Isso é o básico para quem quer viver de música. Tocar bem vai te abrir portas, mas é o teu comportamento que vai manter essas portas abertas. Talento faz o músico tocar, mas comportamento faz o músico trabalhar. Agora é hora de ouvir histórias reais de quem vive de música. Esse é o Vida Real, o quadro onde as experiências da nossa comunidade ganham espaço. E se você tem uma história para contar, você manda um direct lá para @tvladob ou @omisasilva. Quem sabe ela não aparece no próximo episódio. E a primeira história de hoje é do Maxi Rodrigues. Ela é o seguinte: Fala Misa, tenho acompanhado você aqui, parabéns pelo trabalho. Irmão, vendo você falar sobre posicionamento e nós, como músico, nos valorizamos, lembro de uma vez que fui contratado para tocar com um artista local aqui e dei um valor que na época era um pouco acima do comum, mas eu sabia do trampo que era, eu sabia o compromisso que eu teria que assumir dentro do projeto e dei o valor.
A equipe achou que eu estava exagerando e que por este valor eles não me queriam no projeto. Uma semana depois, peguei um trabalho melhor ainda, ao meu ver, e detalhe, fui mais valorizado ainda, lição que ficou para mim. Se eu tivesse diminuído o meu preço para me encaixar no projeto anterior, teria perdido de pegar um trabalho melhor e mais valorizado ainda. Sucesso na jornada, estamos juntos. Max, obrigado pela mensagem e eu acho interessante porque isso conversa exatamente com o que nós estamos falando. E eu queria trazer duas coisas que eu reparei nesse texto para a gente refletir junto. A primeira é que nem toda oportunidade é uma oportunidade. Nem todo convite eu tenho que aceitar e nem toda porta eu tenho que entrar. E a segunda coisa é justamente essa habilidade de dizer não. Se o Max ele se reduz para poder se encaixar num projeto justamente pelo medo de perder uma oportunidade ou de achar que ele nunca vai conseguir algo que valorize ele, ele não teria encontrado essa oportunidade muito melhor. Então tá aqui duas coisas que são extremamente importantes para o músico, que é entender que nem toda oportunidade é uma oportunidade e que nós precisamos desenvolver essa habilidade de dizer não. Porque se tem um projeto que não nos valoriza, pode ter certeza que vai ter outro que nos valoriza. A gente só precisa dizer não naquele que é não e sim naquele que é sim. E a segunda história de hoje é da Alba Brito. Ela diz o seguinte: Oi, Misael, admiro muito seu trabalho e queria compartilhar com você uma história que sempre conto para os artistas, principalmente os músicos. Na pandemia, eu estava no puerpério e havia perdido trabalhos. Mesmo assim, continuei criando e enviando propostas, até que uma startup de educação me chamou para escrever dramaturgias e gravar contações de histórias para a primeira infância. Inicialmente seriam 4 histórias, mas eu descobri que no projeto teria 36. Para conquistar tudo, compus um jingle para a série e depois sugeri uma música autoral para cada história. Eles adoraram. Na negociação, consegui transformar a exclusividade das canções em uma renda passiva de 10 mil por ano. Já faz 6 anos que recebo pelos meus direitos das minhas composições. Como compositora, que já teve até o nome omitido em alguns trabalhos, essa conquista tem um significado enorme. Compartilho essa história porque acredito que as oportunidades aparecem quando a gente continua criando, mesmo nos momentos mais difíceis. Alba, muito obrigado por compartilhar essa história com a gente. Eu já te falei isso, mas eu quero deixar registrado aqui. A primeira vez que eu li ela, eu me emocionei muito, porque ela está carregada de significado. E duas coisas que eu quero só chamar a atenção da audiência para pensar sobre isso, que é continuar criando e enviando propostas mesmo nos momentos mais difíceis. Essa é uma das frases da história que me chamou a atenção. Porque normalmente nos momentos mais difíceis é quando a maioria desiste e para. E a segunda coisa é que quem cria soluções cria oportunidades. A Alba criou uma oportunidade que não existia. A princípio seriam 4 canções e ela conseguiu transformar isso numa renda de 10 mil no ano e faz 6 anos que ela colhe o fruto disso. Toda a história ensina alguma coisa. A gente só precisa ter a humildade para aprender com a experiência dos outros. Mais do que respostas, a gente busca as conversas de verdade, sem filtro, sem respostas prontas e sem fugir das perguntas difíceis. Hoje eu recebo meu grande amigo Marcelo Jota, ele que é músico percussionista, cantor, compositor, mentor, palestrante, escritor, empreendedor em várias áreas da música. Teve seu primeiro contato com a percussão aos 9 anos de idade no Rio de Janeiro e de lá para cá nunca mais parou. Olha, eu poderia falar mais um tanto de coisas sobre esse cara, ou o tanto de polêmicas que ele vem se envolvendo, digamos assim, nas redes sociais. Mas eu quero deixar essa palavra para ele. Marcelo, muito obrigado por topar o desafio e seja muito bem-vindo ao Lado B. Bom, primeiramente, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Não sei que horas a sua audiência vai assistir esse bate-papo, que no meu ponto de vista é necessário, só tem a contribuir com pessoas que atuam na música e em outras áreas também, até porque eu não falo só de música, eu falo de empreendedorismo de forma geral.
Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela consideração, por acreditar no que a gente acredita. Muito bom. Marcelo, me diz uma coisa. Eu quero ir direto para uma pergunta que ela é muito importante. E eu gostaria de ter o ponto de vista nisso. Por que que os músicos ganham tão pouco? Nossa, já começa com uma pergunta forte. Por que que os músicos ganham pouco? Na verdade, não são todos os músicos que ganham pouco. Na verdade, são os músicos que não fazem o que tem que ser feito, né? Quando o músico coloca... Vou fazer uma metáfora. Eu gosto de trabalhar com metáforas. Pode ser? Pode ser. Bora lá. Existe um equipamento que os cavalos... São utilizados nos cavalos que tampa as laterais. Acho que é para ele ficar focado, né? Só na frente. Não sei se tem um nome específico. É algo que... Uma coisa de couro, assim. O músico, na grande maioria, pelo menos os que eu tive um certo contato, e principalmente do samba, eu sou natural do Rio de Janeiro, minha espinha dorsal é o samba, é um cenário onde eu consigo falar com mais propriedade, devido à minha vivência. Muitos deles pensam apenas em tocar, tá? Só tocar. E eu fui esse cara, eu passei por esse caminho. E quando eu pensava dessa forma, minha vida não andava para frente, as coisas não evoluíam. E com o passar do tempo, olhando a música de uma forma ampla, ou seja, tirando aquela venda lateral, vamos chamar assim, mas eu sei que tem um nome, aquela venda lateral, eu comecei a enxergar as coisas de uma forma mais ampla. E com essa amplitude de visão, essa amplitude no olhar, eu percebi que faltavam algumas coisas no meu posicionamento como músico para que eu enxergasse números mais interessantes, falando de dinheiro, falando de finanças, né? A sua pergunta, por que os músicos recebem pouco? Então, no meu ponto de vista, o que falta para a grande maioria, não são todos, tá? Para a grande maioria dos músicos que estão reclamando devido à falta de valor, tá? Financeiro na sua conta, é tirar essa venda. O que seria essa metáfora, tirar essa venda? Ouvir pessoas que chegaram aonde esse cara gostaria de chegar. Ou seja, sem querer, eu estou falando aqui sobre ambiente. Tá? Eu acredito muito no poder do ambiente. Existem umas frases de coach, né? Infelizmente, o coach ele é infantilizado aqui no Brasil. As pessoas criticam, sem saber. Tá? Nós somos moldados pelas 5 pessoas que estão à nossa volta. E eu decidi fazer completamente diferente. Eu decidi transformar o ambiente através da minha forma de pensar. Ou seja, eu mudo o ambiente que eu estou, sacou? Porém, dentro do circuito da música, principalmente do samba, eu percebi que estava sendo muito caro. Estava sendo cansativo e estressante. Então, o músico, a grosso modo, o músico, principalmente do samba, como eu já citei, né, que é onde eu consigo conversar melhor, eu entendo, sei de muita coisa, é porque ele não quer olhar de forma ampla as coisas, respondendo a sua pergunta. Não sei se respondi. Respondeu, interessante. Esse ambiente seria um ambiente de desvalorização, digamos assim. Como é que o músico consegue sair desse ambiente? Ou melhor, seria o músico que é responsável por essa desvalorização e não ter uma remuneração adequada à sua profissão, digamos assim? Porque eu entendi que o meio realmente ele vai ditar como que vão ser as coisas. Mas o músico anda com o músico. E aí nós temos um ambiente amplamente desvalorizado. Agora, a grande questão que eu vejo é furar essa bolha e ir além. Perfeito, entendi. Seria o músico Entendi. Vamos... responsável por essa desvalorização? A grosso modo, sim. A grosso modo, sim. Misael, vamos lá. Eu juro que vou tentar ser o mais simples e objetivo para que a mensagem chegue mais rápido. Porém, muitas das vezes, você sendo simples e objetivo, algumas pessoas não entendem. Quando eu falo de música, eu sempre vou me inclinar, tá, para o samba, mas eu vejo a música de forma ampla. Eu trabalho com vários segmentos, trabalho com banda de vários gêneros. Mas aonde eu quero chegar? Eu vou falar do ambiente que eu conheço, que eu vivo, que eu respiro mais forte, tá? Trazendo pro samba. Existe uma parada cultural. O samba é de origem africana.
O preto, por natureza, ele não tem no seu manual, metáforas, tá? Manual de instrução, escrito leia. Não tem. Não estou falando de racismo, não estou falando. Só estou falando um disclaimer na história, tá? Não vem no manual de instrução escrito assim: estude, leia livros. Não. No passado, o preto, por natureza, ele foi inclinado a trabalhar de forma braçal. E tá tudo bem. Só que eu sou um dos caras que disse que não tá tudo bem. Eu observei o cenário, percebi que o cenário, o qual eu fazia parte, tinha mentalidade fechada, e eu sou um cara muito curioso. Então, no meu ponto de vista, tudo começa com a curiosidade. Por que que o dono da banda tem um carro e eu tô indo tocar de Uber? Por que que a galera do sertanejo, a maioria dos cantores, dos artistas, já saindo um pouco da cena do músico, né? O artista, ele é formado. E os músicos, na maioria, não são formados, não têm uma faculdade. Por quê? Por que que uns vivem uma vida de um jeito e outros vivem a vida de outro jeito? Ou seja, isso me incomodou. Isso me deixou irritado, preocupado. O que eu não estou fazendo para poder viver uma vida mais leve financeiramente, uma vida mais confortável? O que eu estou fazendo? E aí, quando eu olhava o cenário, a galera da minha volta, ninguém estava fazendo esse questionamento. Então eu estava me sentindo estranho. Toda vez que eu ia trocar uma ideia com a rapaziada, a galera falava, mais uma vez, a galera do samba, falava sobre tocar, receber, pegar as mulheres, comprar roupa de marca. Esse era o tema. E eu estava pensando em tocar, receber, encontrar uma forma de comprar casa de show. E aí quando eu fui perceber, a minha linha, o meu nível de consciência, não que eu seja melhor do que alguém, tá? A gente está sempre aprendendo. Eu percebi que estava muito descolado, as conversas não estavam batendo. E quando eu ia falar, eles não entendiam. Então, houve uma inquietação. Essa seria a palavra correta. Inquietação. Eu sou um cara que... Poxa, eu vim do Rio, já contei essa história em vários podcasts. Eu sou muito convidado para participar de podcasts, entrevistas. Mais uma vez agradeço. Porque a minha história não é normal. Eu saí do Rio de Janeiro com 10 centavos, uma bolsa de roupa e um cavaquinho. Só. Eu sou o cara que tinha que dar muito errado na vida. Eu dormi no chão 3 meses. Eu acordava de madrugada para tirar a camisa e torcer a camisa, porque uma casa que eu morava era muito úmida. Então, eu comi miojo cru durante 3 dias, porque não tinha gás. Eu cheguei no extremo do extremo do extremo da fraqueza financeira, emocional e psicológica. E isso me incomodou. Qual que é o meu objetivo de vida hoje? É não deixar que outras pessoas cheguem no fundo do poço emocionalmente, psicologicamente, por não conseguir viver uma vida confortável fazendo o que ama, né? Inclusive vários músicos de vários gêneros musicais atuam na música no final de semana como uma válvula de escape. E durante a semana atua na CLT, numa empresa que não gosta, com um chefe que odeia. E a música acaba sendo uma válvula de escape. Eu vejo a música como uma árvore. Imagina uma árvore onde a galera tira fruta, tira fruta, tira fruta. Vai chegar um momento que essa árvore não terá mais frutas, mas estão esquecendo de plantar. E o que nós estamos fazendo aqui é o plantar, é levar informação, é levar conhecimento, é levar um ponto de vista diferente. Então é isso que eu acredito. Eu acredito que tudo começa numa inquietação. Por quê? Se questionar. O grande problema é que muita gente se limitou. Eu recebo, eu pago o aluguel, eu pago um carro financiado popular, tá? Eu tenho para comprar comidinha, uma cervejinha no final de semana, um churrasquinho, tá bom. No meu ponto de vista, o problema é o limite mental. Não sei se consegui ser claro. Então a forma de furar essa bolha seria pelo conhecimento, basicamente. Com certeza. Conhecimento é porta. De despertar Conhecimento é essa porta. inquietação que eu diria que a Inquietação. maioria dos músicos estão dormindo ainda. Infelizmente. Não são todos, mas muitos estão dormindo sim. Muitos não vão saber o que é prosperidade. Vamos falar uma linguagem mais simples, mais objetiva? Muitos vivem uma mentalidade medíocre. E quando eu falo medíocre, eu estou falando de média. Muita gente se ofende com a palavra medíocre. Média. Medíocre vem de média. Viver na média. Você pode estar abaixo da média ou você pode estar acima da média. Eu quero estar acima da média. Em todos os sentidos.
financeiro, emocional, psicológico. Mais ou menos o que eu penso. Jota, levando em consideração a tua história, né? Que é uma história de superação. Pô, 10 centavos, dormir no chão, comer miojo cru. E olha que eu gosto de miojo, hein? Lá em casa a gente come bastante miojo, mas não cru. Pois é. Agora eu quero que tu pense no músico. Esse músico tá dormindo, que tá na média, esse cara que é medíocre. E tu tem a oportunidade agora de falar uma verdade pra ele. Sabe aquelas verdades que às vezes até machucam, até incomodam, mas que elas são necessárias pra despertar, pra incomodar, sabe? Pra trazer essa inquietação. O que tu falaria pra esse músico agora? Bom, simples, objetivo, reto e direto. Eu não tô aqui para ser seu amigo, eu não tô aqui para ser seu coleguinha. Minhas intenções nunca foi e nunca serão agradar ninguém, porque a vida não me agradou. A vida não foi um morango para mim. Hoje eu vivo uma vida um pouco mais leve, mas não cheguei aonde eu quero chegar. Ainda falta muita coisa, tem muita coisa para aprender. A grosso modo, irmão, irmã, você que está assistindo esse programa, se você tem o desejo de viver 100% da sua arte, independente qual arte seja, do teatro, enfim, mais inclinado para a música, que nós somos músicos, né? Se você deseja, se isso queima no seu coração, se você não se entregar 100% para a música, que ela é muito egoísta, ela quer você inteiro, ela não quer você pela metade, se você não se entregar, você não vai conseguir. É uma afirmação, você não vai conseguir, você vai continuar tocando para pagar um lugarzinho para você morar, provavelmente de aluguel, provavelmente um carrinho financiado o mais barato possível, você não vai comer, inclusive é muito engraçado, engraçado e assustador ao mesmo tempo. A maioria das pessoas não mora onde quer, ela mora onde consegue pagar. A maioria das pessoas não dirige o carro que quer, dirige o carro que consegue pagar. Agora, o mais bizarro de tudo, a maioria das pessoas não comem o que quer, come o que consegue pagar. Então, se você tem um desejo ardente no seu coração de viver 100% da música, independente do gênero musical, isso não vai acontecer se você não procurar orientação, se você não baixar a sua guarda. Isso não vai acontecer. A grosso modo, você vai perder coisas na vida. Inclusive a sua mulher, porque mulher não gosta de homem fudido. Mulher não gosta de homem fraco, emocionalmente, psicologicamente. Já começa por aí. Você está preparado para perder o relacionamento da sua vida? A pessoa que você fala que ama, que você posta foto no Instagram, você está preparado para perder? Porque você é um incompetente com a sua gestão financeira? Você está preparado para isso? Você está preparado para perder sua família, o contato com seu filho? Porque amor não enche barriga, irmão. Desculpa. Amor não enche barriga. A não ser se você encontrar uma mulher incrível, uma mulher que está junto com você e sente verdade e firmeza em você. Mulher gosta de homem firme. Firme. Que bate no peito e segura a responsa, se ligou? Então, se você tem o desejo ardente, mais uma vez, de viver 100% da música, você vai ter que se entregar 100% para a música. E não é só tocando. Existem coisas em torno da música. Esse entorno eu ouvi com um cara chamado João Kepler, um dos maiores investidores anjos do Brasil. Tive alguns encontros com ele, algumas palestras, enfim. Em torno da música existem vários outros negócios. Se você não tirar a vendinha lateral de cavalo, você não vai conseguir. Essa é a mensagem que eu tenho para te dar. Desculpa, a intenção não é te ofender. A intenção é salvar o seu relacionamento, salvar a sua família e salvar o seu sonho. Porque quantas pessoas maravilhosas, talentosas existem no Brasil e estão trabalhando de Uber, porque tem medo de se entregar 100% para a música. Eu só consegui enxergar maiores possibilidades na minha vida porque eu me entreguei 100%. Eu saí do Rio com 10 centavos só. Uma bolsa de roupa e um cavaquinho. Esse mesmo cara que saiu do Rio com 10 centavos só, fez 40 mil em um dia. Você não tem noção de quantas vezes eu olhei o Pix na conta no mesmo dia. Foi mais de 30 vezes, porque eu não acreditava. Eu fiz com a música. Se eu conseguir, um merda que veio com a bolsa de roupa e um cavaquinho, 10 centavos só, como que tu não vai conseguir? Como?
Essa é a Muito mensagem. bom, muito bom. Tá dado o recado. Jota, em 30 segundos, me diga o que que é a música pra ti. A música é tudo na minha vida. Eu respiro música, eu penso em música, eu componho, eu canto, eu toco percussão, eu vou começar a me envolver um pouco mais com bateria, eu faço locação de instrumentos. Meu cérebro pensa em música 24 horas. Para mim, tudo é música. E isso, no meu ponto de vista, faz grande diferença e me aproxima dos resultados que eu desejo. Eu sou muito grato pela música. Esse apartamento foi comprado com a música. Esse apartamento é financiado, está no meu nome, a gente paga com a música. Eu tenho um relacionamento com uma mulher incrível, que contribui, que soma demais na minha vida, na nossa vida, enfim, na nossa família. Mas boa parte do que a gente conquistou aqui foi graças à música. A música, para mim, é tudo. Enquanto eu respirar, eu vou fazer e servir a música. Existe uma frase da polícia que é servir e proteger, né? A minha frase é servir e proteger a música. A música é tudo para mim. Enquanto eu respirar, enquanto Deus permitir o ar entrar no meu pulmão, eu vou estar fazendo alguma coisa relacionada à música. Muito bom. Jota, muito obrigado por ter topado, por conseguir um espaço na tua agenda para estar com a gente aqui, contribuindo com o lado B. Te agradeço muito pela participação. E quer deixar alguma mensagem? O pitch, teu último pitch de vendas, teu arroba no Instagram, o pessoal te seguir também. Pô, legal, legal. Bom, eu vou tentar ser objetivo. Mais uma vez, muito obrigado, você que está assistindo esse programa. É muito bom saber que tem pessoas que têm sonhos grandes, tá? Pessoas que têm família, pessoas que levam a sua vida a sério e buscam melhores oportunidades, melhores caminhos. Viver uma vida mais leve. Eu não estou falando de riqueza, gente. Eu não estou rico. Eu quero ficar. Um ponto que eu gostaria muito que você desse atenção, a comunicação. Eu sou um cara da metáfora, tá? Eu uso metáfora e objetos. Eu acredito que a comunicação ela pode ser mais clara, transparente. Qualquer ser humano de qualquer área que estudar comunicação, linguagem não verbal, ela tem a possibilidade de se aproximar mais rápido dos seus objetivos. Você não tem noção do poder que a sua voz tem. Existem pessoas que chegam em certos lugares e ela não fala nada. E você já pensa, caramba, diferente essa pessoa. Você sente uma energia, algo. É sobre isso. A comunicação não é só o que você fala. A comunicação está em tudo, principalmente a não verbal. Investe em comunicação. Vê vídeo no YouTube, é de graça. Tem muita informação lá. Comunicação. Investe em venda. Ah, mas eu sou percussionista, eu sou baterista, eu sou tecladista. Massa, mas você vai precisar vender isso. Vender a ideia de que você é o músico ideal para estar naquela banda. Então estuda a venda. Você não precisa ser o expert, PhD, não precisa ser o melhor do mundo, MBA em venda. Só estuda a venda. A venda é emocional. Comunicação, eu estou me comunicando com o corpo. Eu paro, eu faço movimentos, eu olho, a minha expressão muda. Tudo isso você consegue passar mais convicção para as pessoas. Estuda, pelo amor de Deus, se você quer chegar em algum lugar. Comunicação, venda, branding, não vou explicar aqui. Dá um Google. Dá um Google. Vai lá, tem na internet. Branding. Postura, posicionamento. Estuda isso. Comunicação, postura, posicionamento, venda e branding. Isso. 5 pilarezinhos. Mais que o suficiente para você acelerar seus sonhos, seus objetivos, suas metas. Nós falamos sobre isso no projeto Pensando Fora do Palco. Um projeto que nós criamos com o objetivo de contribuir com a vida do empreendedor. Gratidão. Obrigado, Marcelo Jota. O palco termina aqui, mas o lado B da música continua na vida real. Até o próximo programa.